Bom, gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de saneamento 1. Nós vamos continuar aqui com o módulo 4, que é o módulo de reservatórios. Então, o reservatório elevado, ele vai ter um volume de 1 sobre 30, o volume no dia de maior consumo, né? Então, o volume desse reservatório elevado tem que ser maior ou igual a 1 sobre 30 do volume no dia de maior consumo. Os valores usuais é que esse reservatório elevado ele tenha de 10 a 20% do valor do volume total, né? Ou seja, o volume total é 1/3 do volume do dia de maior consumo. Então, esse reservatório elevado ele tem que ter aí de 10 a 20% desse volume total, né? Então, se impõe um limite de 1.000 metros cúbicos, né? Porque a partir daí, ele não vai ser economicamente interessante, né? Porque esses reservatórios elevados, eles são mais caros. Comumente, a gente não passa de 500 metros cúbicos nesse volume de reservatório elevado. Então, o que a gente faz com o resto do volume, professor? A gente vai colocar ele sempre em conjunto com o reservatório enterrado ou apoiado, né? Então, uma parte do volume a gente eleva para garantir as pressões, que é importante, né? O que não dá para elevar, a gente põe em conjunto com o reservatório enterrado ou apoiado. Ok? Então, aqui nós vamos fazer um exemplo que é dimensionar um reservatório de distribuição para atender uma população de 50.000 habitantes, né? Cujo consumo per capita é de 200 litros por habitante por dia. E os coeficientes de dia e hora de maior consumo, né, K1 e K2, é 1,2 e 1,5 respectivamente. Supondo que este seja do tipo apoiado e abastecido por uma adutora de recalque. Como vamos fazer? Então, gente, para resolver esse exemplo, nós temos nossa população aqui de 50.000, consumo per capita 200 litros por habitante por dia, e temos aqui nosso K1 e nosso K2. Então, nosso reservatório é do tipo apoiado, abastecido por uma adutora de recalque, né? Primeira coisa, vamos ao cálculo das vazões. Então, a gente precisa ter a nossa vazão média para começar, né? Vazão média é a população vezes o consumo per capita, dividido por 86.400. O que é esse 86.400 mesmo? É o tempo de uma adução contínua, né? 24 horas por dia. Em segundos, a gente está aqui com 86.400. Como diz, não fala nada de ser intermitente, a gente vai considerar uma adução contínua. Então, nós temos aqui 50.000 vezes 200 dividido por 86.400, que vai ser igual a 116 litros por segundo. Essa seria ali a nossa vazão média, né? Lembrando lá da curva do consumo, a vazão média era aquela que seria aduzida. Porém, a gente considera, né? Lembrando lá, para as unidades de abastecimento, a vazão do maior dia de consumo, né? Só a parte de rede de distribuição é que nós vamos considerar o K1 e o K2. Antes disso, do reservatório para trás, a gente considera a vazão do maior dia de consumo, né? Que a gente vai chamar aqui de QD maior C, né? Vazão do maior dia de consumo. Então, a gente tem K1 vezes a vazão média. Então, vai ser 1,2 vezes 116. Está aqui a nossa vazão do maior dia de consumo, 139 litros por segundo. E qual é a vazão da hora de maior consumo? É K1 vezes K2, né? A gente vai chamar de K de QH maior que C. Então, K1, K2 vezes a vazão média,
Então, vai ter 1,2 vezes 1,5, 116. Nossa vazão da maior hora de consumo, da hora de maior consumo, é 209 litros por segundo. Ok, para o cálculo do volume de reservação, como eu mostrei para vocês, a gente vai usar o dia de maior consumo, né? A hora de maior consumo é só lá para a rede de distribuição. Então, de acordo com a nossa NBR, para a gente saber o volume de reservação, a gente vai adotar 1/3 da nossa vazão aí de dia de maior consumo. Então, num dia, né, que é 86.400, aqui 86.400, é equivalente a um dia em segundos, né? E 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. A gente consegue o nosso volume do dia de maior consumo, né? A gente tem a nossa vazão e é só fazer a transformação, né, para um dia. A gente vai calcular aqui do dia de maior consumo, então é um dia, né? Então, aqui, 139, que foi a nossa vazão aqui do dia de maior consumo, vezes 86.400, dividido por 3. Então, o nosso volume diário, né, do nosso reservatório, vai ser igual aí a 4.003 metros cúbicos. Como vai ficar as dimensões do reservatório, né? Na forma retangular, lâmina d'água. Aí, então, a gente vai lá para aquela tabela que tem, de acordo com o volume, a gente tem uma lâmina d'água, né? Uma faixa. Então, o nosso volume deu 4.003 metros cúbicos. Ele está entre 3.500 e 15.000. Tá faltando um zero aqui, né? Entre 3.500 e 15.000 metros cúbicos. Isso dá uma lâmina d'água de 3,5 a 5 metros. Como eu sou a projetista, eu vou escolher que a minha lâmina d'água é 3,85 metros. Ok? Então, para descobrir qual vai ser a área desse nosso reservatório, a gente usa o volume dividido pela lâmina d'água, né? Então, o volume é 4.003 e a lâmina d'água que eu escolhi para o meu projeto é 3,85. Então, isso me dá uma área de 1.039,7 metros quadrados. Isso vai ser a área do reservatório. Lembrando lá que o nosso reservatório retangular, ele tem que ser dividido em 2 compartimentos iguais, né? E que a relação entre x e y tem que ser igual a 3/4. Nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. X vezes y vai ser a área dividida por 2, né? Já que a gente tem a área completa do reservatório e a gente está dividindo ele em 2, x vezes y vai ser igual a área dividido por 2, né? E a nossa outra equação é que x sobre y é igual a 3/4. Então, aqui, x vezes y, que é a área sobre 2, vai dar 1.039,7 dividido por 2, dá 519,85 metros quadrados. E x sobre y é igual a 3/4. Né? Então, alterando aqui as equações, né, reorganizando, a gente tem que x é igual a 3/4 de y, x vezes y é igual a 519,85, substituindo o x por 3/4 de y, a gente vai ter que y ao quadrado é igual a 4/3 de 519,85, né? Essa conta aqui vai dar y ao quadrado é igual a 693,13, a gente tira a raiz quadrada, e y vai dar 26,32, né? 26,32 metros. Nós vamos arredondar, né? A gente não vai colocar essa dimensão no nosso reservatório, então arredondando, a gente vai dizer aí que y é igual a 26 metros. Para y ser igual a 26 metros, x tem que ser, né, 3/4 de y, 19,5, nós vamos arredondar também para ser 20 metros. Então, nossa nova
A gente tem o Y, tem o X e tem a nossa lâmina d'água, né? Então, a gente vai ter um novo volume aqui, 2 vezes 26 vezes 20 vezes 3,85. Nosso volume vai ficar 4.004 metros cúbicos, o que atende lá o nosso 1/3 do volume de dia de maior consumo, né? Que era 4.003. Ok. E a questão também fala, o nosso exemplo, sobre a adutora de recalque, né? Então, a gente precisa fazer o dimensionamento dessa tubulação também. A adutora de recalque, como é antes, né, da rede de distribuição, ela vai utilizar a vazão do dia de maior consumo também, né, que é aquele 139 litros por segundo. E para dimensionar a nossa adutora de recalque, lembrando lá do módulo passado, a gente tem a equação de Bresse, né, que é igual a K, raiz quadrada da nossa vazão. O K adotado é 1,2 e aí a gente tem o dimensionamento, né? Essa vazão aqui tem que estar em metro cúbico por segundo, né? Então fica D igual a 1,2 raiz quadrada de 0,39. A gente tem um diâmetro de 0,444. Então a gente parte ali para o diâmetro nominal ou comercial de 450 milímetros ou 0,45 metros. E aí verificamos a velocidade da adutora, né? Velocidade é igual a vazão sobre a área πd ao quadrado sobre 4. Então, nós vamos ter aqui uma velocidade que é igual a 0,139 sobre 3,14 vezes 0,45 ao quadrado, dividido por 4, a gente tem 0,87 metros por segundo, né? A gente vai fixar o valor do K para um outro valor, porque a nossa velocidade econômica tem que ficar entre 1 metro por segundo ou 1,5 metro por segundo, né? Tem que ficar entre 1 e 1,5. A nossa velocidade está muito baixa, 0,87. Então, o nosso K, que pode variar, né? Como vocês lembram lá do módulo passado, a gente vai colocar o K para ser igual a 1 e vai refazer o nosso dimensionamento, que aqui dá 0,37, o novo diâmetro comercial de 0,40. E aí nós temos a nossa velocidade igual a 1,1 metros por segundo. E essa tá ok, né? Menor que 1 não é uma nossa velocidade econômica, né? Então é por isso que a gente refez. Ok? Só relembrando aqui, gente, né, que a equação de Bresse, os valores de K, eles ficam entre 0,8 e 1,4. As nossas estimativas preliminares, a gente usa 1,2, né? Se os cálculos não derem certo, né, não baterem, como foi o caso da nossa velocidade econômica, a gente muda o valor do K, né? Como foi o caso, nós mudamos aqui. Ok? Sobre as tubulações e órgãos acessórios, né? Lembrando lá dos exemplos que eu mostrei para vocês dos reservatórios, a gente tem tubulação de entrada, de saída, etc, né? Então, na tubulação de entrada, para minimizar aí as nossas variações da altura manométrica nas aduções por recalque, a tubulação de entrada, usualmente, né, ela vai se efetuar com descarga livre, acima do NA máximo de operação. Então, nós temos aí o nível máximo de água de operação, a nossa tubulação de entrada tem que ser feita em descarga livre acima desse nível máximo, né? O dimensionamento dessa tubulação de entrada. Então, a velocidade de entrada tem que ser menor ou igual a 2 vezes a velocidade da adutora. Ok? Então, a adutora vem para levar
né, essa tubulação de entrada até o reservatório. Então, a velocidade dessa tubulação de entrada tem que ser menor ou igual a 2 vezes a velocidade que está ocorrendo na adutora. Para a entrada afogada em reservatórios de montante, deve ser instalado um dispositivo que evite o retorno da água, né? Que você tire o que está sendo reservado de água no reservatório e volte para a adução, né? Tem que ter um dispositivo para evitar que a água retorne, em caso de que essa entrada for afogada. Para os sistemas de maior porte, é comum que tenham emprego aí de sensores de nível, né, no interior dos reservatórios. E aí existem alguns sistemas de automação, alguns sensores que ficam verificando aí o nível de água, né? Em sistemas abastecidos por gravidade, é comum também prever dispositivos automáticos para controlar ou limitar o nível máximo, né? Para evitar a perda de água ali pelo extravasor. O extravasor é uma medida de segurança, né? Para que o reservatório não comece a sair água para tudo quanto é lado. Então tem aquela tubulação que eu mostrei para vocês num desenho nos slides anteriores do extravasor, mas em sistemas abastecidos aí por gravidade é comum ter um dispositivo automático que controle esse nível d'água para evitar a perda, né? Mesmo que seja pelo extravasor. A tubulação de saída, né? O dimensionamento dela é feito com a vazão de distribuição. E a velocidade dessa tubulação de saída tem que ser menor ou igual a 1,5 a velocidade da rede, né? Da tubulação de rede. Então, é usual a instalação da tubulação no poço de rebaixo, né, visando ao total aproveitamento do volume do reservatório. Ou seja, assim como a tubulação de entrada ficava acima do nível da água, né, por descarga livre, a tubulação de saída vai estar uma posição abaixo para ter o total aproveitamento do volume do reservatório, né. O poço deve ser, esse poço de rebaixo, né? Deve ser dotado de grade para proteção contra acidentes e para redução de vórtex também, né? Então, para se evitar o vórtex, a altura de água acima do eixo da tubulação tem que ser maior do que 3 vezes o diâmetro. Então, aqui, vocês estão vendo nosso desenho. Tá aqui a proteção com grade, né? Esse aqui é o poço de rebaixo, que é onde se coloca a tubulação de saída, né? Tá aqui a tubulação de saída. E essa altura, né, onde fica a tubulação de saída, tem que ser maior do que 3 vezes o diâmetro da nossa tubulação de saída, para evitar o vórtex, né? Como é indicado nessa figura aqui. Então, gente, voltando lá para aquele nosso exemplo, a gente consegue dimensionar a nossa tubulação de entrada e saída, né? Então, revendo, nós temos nossa vazão de 139 litros por segundo, né? Do dia de maior consumo. A gente tem que o critério da tubulação de entrada é que a velocidade de entrada deve ser menor ou igual a 2 vezes a velocidade da adutora, né? E aí a gente calculou lá a velocidade da adutora, ficou em 1,1 metros por segundo, né? Então, a velocidade de entrada tem que ser menor ou igual a 2 vezes 1,1. Então, a velocidade de entrada tem que ser menor ou igual a 2,2 metros por segundo. Usando a equação da continuidade, né? Nós temos aqui vazão é igual a área vezes a velocidade. Então, a área a gente tem 0,139 metros cúbicos por segundo, né? Que é a nossa vazão do dia de maior consumo, sobre 2,2 de velocidade. Então, nossa área é 0,063 metros quadrados. Então, para dimensionar, né, a nossa tubulação de entrada, A é igual a πd ao quadrado sobre 4. Nós temos aqui que o nosso diâmetro dá 0,28 metros, né? Ou o diâmetro nominal aqui vai ser 0,3 metros ou 300 milímetros. Então, a gente tem já o dimensionamento da nossa tubulação de entrada. No caso da nossa tubulação de saída, como é tubulação de saída, saindo do reservatório, né? Como eu falei para vocês, a gente tem do reservatório
antes do reservatório, tudo do reservatório para trás, dia de maior consumo, vazão de dia de maior consumo, e do reservatório para frente, né, que é rede, como essa tubulação de saída vai atender rede, a gente vai usar a vazão de hora de maior consumo. Então, nós vamos usar aqui a vazão 209 litros por segundo. Então, o critério, né, que a gente tem para tubulação de saída, tanto é que a gente utiliza a velocidade da rede, né? Como a gente está usando, a de entrada usa da adução e a de saída a gente usa da rede. Então, a velocidade de saída tem que ser menor ou igual a 1,5 a velocidade da rede. Supondo que a tubulação na rede tenha um diâmetro de 500 milímetros, né? Porque a gente ainda não chegou lá na rede. Então, nossa área vai ser πd² sobre 4. Então, nós temos aqui uma área de 0,1963 metros ao quadrado. Né? Para calcular a velocidade, nós temos a vazão, né, que é 0,209, dividido pela área, dá 0,1963. Nossa velocidade da rede seria 1,06 metros por segundo. Então, a nossa velocidade de saída, né, que tem que ser aqui menor ou igual a 1,5 a velocidade da rede. Então, 1,5 vezes 1,06, nossa velocidade. Bom, gente, a nossa velocidade de saída, né, ficou 1,59 metros por segundo. Caso fosse utilizado um diâmetro comercial, né, de 400 milímetros, que é o imediatamente inferior ao da rede de distribuição, né, que a gente adotou como 500, a gente ia ter uma velocidade de 1,66 metros por segundo. Só que essa velocidade é superior à recomendação da norma brasileira, né, da nossa NBR 12.217. Então, nesse caso, a gente vai manter o diâmetro de 500 milímetros, né, igual ao da rede, que é o recomendável. O extravasor, né, que é onde a água vai escapar se passar do nível máximo. Então, é recomendado que esse extravasor tenha uma distância mínima de 0,3 metros entre o nível máximo extravasão e a cobertura da unidade. O reservatório é coberto, né? Tem o nível máximo de água, tem que ter 0,30 entre o nível máximo e a cobertura da unidade, é a distância que tem que ter, né? É dimensionado aí para uma vazão máxima afluente, tem que ser conectado a uma tubulação vertical de descarte em uma caixa e posterior escoamento por conduto livre a uma rede de drenagem ou ao corpo receptor, né? Para ter destino a essa água. Então, aqui tem um desenho do extravasor, onde mostra aqui o nível máximo da água e o nível de extravasão, e o 0,30 mínimo aí até a cobertura, né? Vai ter uma calha coletora e a tubulação do extravasor, que vai ser uma tubulação vertical, né? A gente tem sempre uma grade protetora também, e essa água vai toda para um sistema de drenagem ou para um corpo receptor. Certo, gente? Então, nós finalizamos aqui a nossa videoaula do módulo 4 de reservatórios e até o próximo módulo.